No nosso último vídeo, vimos como que a lei criou a responsabilidade limitada, o escudo que protege o seu patrimônio pessoal se sua empresa quebrar. Vimos que essa invenção permite a inovação, mas também cria o risco moral. Hoje, nós vamos ver o que acontece quando esse risco moral encontra a corrupção política, a ganância desenfreada e a fraude pura. Vamos falar da bolha da Companhia dos Mares do Sul de 1720. A visão romantizada é que foi apenas um frenesi, ou uma loucura das multidões, mas essa é só uma desculpa bem preguiçosa. A realidade, como os contemporâneos sabiam, era muito mais sombria. Eles publicaram sátiras chamando o evento de o grande espelho da loucura. Não porque as pessoas eram tolas, mas porque viam comerciantes malévolos e investidores ludibriados. A bolha dos mares do sul não foi um acidente. Foi o primeiro crash financeiro moderno meticulosamente arquitetado sob uma fundação de fraude deliberada. E corrupção política também, nos níveis mais altos. Hoje vamos desconstruir essa fraude e vamos ver, primeiro, a fachada romantizada, uma mentira sobre o comércio de escravos. Segundo, a realidade da fraude, como a empresa comprou o parlamento britânico. Terceiro, o pânico, como a própria empresa, por arrogância, estourou a bolha. E vamos responder também, como o homem mais inteligente do mundo, Isaac Newton viu a bolha, saiu dela e mesmo assim foi convencido a voltar e perdeu tudo? Para entender então a fraude, você precisa saber que a Companhia dos Mares do Sul nunca foi uma empresa de comércio de verdade. Ela foi criada em 1711 por Robert Harley, o ministro da Fazenda, por uma única razão: gerenciar a dívida nacional britânica. A Grã-Bretanha estava quebrada pela Guerra da Sucessão Espanhola. A dívida era 100% do PIB. A solução de Harley foi uma troca de dívida por ações. A regra era, se você tinha títulos podres do governo, podia trocá-los por ações novinhas do SSC. O governo, em troca, pagaria juros de 6% para a SSC, que ela repassaria aos acionistas. Abrindo parênteses, toda vez que falarmos SSC é só por uma abreviação da Companhia dos Mares do Sul, para ficar mais curto. Essencialmente, a SSC era uma grande ETF que empacotava a dívida do governo, um negócio financeiro, mas não muito empolgante. Para fazer o público querer as suas ações, eles precisavam de uma narrativa, uma fachada bem bonita e romantizada. E a fachada era uma mentira espetacular. O governo deu à SSC um monopólio exclusivo de todo o comércio com a América do Sul e Espanhola. Promessas de ouro e prata. A joia da coroa desse monopólio era o Asiento de Negros, contrato moralmente repulsivo para fornecer 4.800 escravos africanos por ano às colônias espanholas. Isso é o lado sombrio em sua forma mais pura. A especulação febril na Bolsa de Londres estava diretamente atrelada à expectativa de lucro do tráfico de seres humanos. Mas aqui está a primeira fraude. Era tudo mentira. A empresa, na verdade, quase nunca teve lucro. Quando ela foi fundada, a Grã-Bretanha ainda estava em guerra com a Espanha. Mesmo depois da paz, a Espanha, desconfiada, limitou o comércio a um único navio por ano, o Anchieta. Foi um fracasso financeiro. Os diretores sabiam desde o início que não havia perspectiva realista de que o comércio ocorreria. A empresa não era um negócio, era uma operação de marketing para sustentar esquemas financeiros. Então, se a empresa era uma farsa, como ela convenceu o parlamento a aprovar seu plano mais ousado em 1720, assumir toda a dívida nacional, derrotando o poderoso Banco da Inglaterra? O que aconteceu que foi exatamente nesse ano 1720, o diretor da SSC, o John Blunt, fez sua grande jornada, propôs assumir toda a dívida pública britânica. O Banco da Inglaterra fez uma oferta rival, mas conservadora e estável. A SSC, uma empresa com lucros quase nulos, venceu. Como? Suborno. A realidade sombria é que o governo foi corrompido até o âmago. Mas Blunt foi mais esperto que dar malas de dinheiro. Ele corrompeu o governo usando a sua própria bolsa. O caixa da empresa, Robert Knight, criou o livro Caixa Falso. Ele registrou blocos enormes de ações da SSC em nome dos políticos mais poderosos, mas sem eles pagarem por elas. O alvo principal, então, o chanceler do Tesouro, o ministro da Fazenda da época, John.
o primeiro Lorde do Tesouro, primeiro-ministro, Lord Sunderland. John Slade, então ministro da Fazenda, recebeu 20 mil libras em ações fictícias. O esquema era diabolicamente simples. Os políticos não pagavam nada. Era uma garantia de que eles poderiam vender essas ações de volta para a empresa depois que o preço subisse, embolsando o lucro. Isso é informação privilegiada, elevada à política de Estado. O governo deixou de ser regulador e virou um conspirador. O chanceler do Tesouro agora tinha um incentivo financeiro pessoal direto para garantir que o preço da ação subisse. Ele, claro, defendeu o plano da SSC com unhas e dentes no parlamento. O governo então estava comprado. A fraude tinha força de lei. Agora, como eles fizeram o público inflar os preços das ações de 128 libras para mais de 1.000 libras em apenas 6 meses? Com o governo no bolso, John Blunt usou duas ferramentas para inflar os preços. Primeira, propaganda espalhando rumores de lucros infinitos. Segunda, e a arma principal, a alavancagem. A SSC usou o dinheiro do seu próprio caixa para emprestar ao público para que o público pudesse comprar suas próprias ações. Meu Deus, que pirâmide. Parece até jogo do tigrinho, né? Pense nisso. A empresa criava demanda artificial emprestando dinheiro para as pessoas comprar o produto que ela estava vendendo. As pessoas só pagavam 20% adiantado e a própria ação era a garantia. Isso criou um ciclo de feedback artificial. Empréstimos criavam demanda, a demanda aumentava o preço aumentando, o colateral permitia que mais empréstimos fossem feitos, uma bomba relógio. E assim começou o frenesi. O preço explode de 128 libras em janeiro para 1.050 libras em junho. O rei Jorge I virou governador da empresa. Aristocratas, cientistas, camareiras, todos investiram. O sucesso da SSC gerou uma mania de imitação. Centenas de empresas bolhas surgiram do nada, prometendo lucros em comércio de cabelo humano, ou a mais famosa, para um empreendimento que ninguém sabe qual é. E aqui vem a ironia: o pânico não começou por acaso. Ele foi iniciado pela própria Companhia dos Mares do Sul, a SSC. Blunt ficou com medo de que essas bolhas rivais estivessem sugando o oxigênio, o capital, que ele precisava para manter sua própria bolha inflada. Ele precisava fechar a concorrência. Então, em junho de 1720, a SSC usou seu poder político e fez o parlamento aprovar uma lei que, ironicamente, proibia a formação de novas empresas de ações, sem um alvará real. O objetivo da SSC era proteger seu monopólio sobre o capital do investidor. Em agosto, a SSC usou a lei e processou seus rivais. Foi o maior tiro no pé da história financeira. Isso assustou os investidores, a confiança quebrou. O público que achava que tudo era uma grande festa, de repente viu a polícia chegar. O pânico começou, todos correram para vender tudo, incluindo as ações da própria SSC. A bolha que a SSC criou para matar seus rivais estourou sua própria bolha. Some a isso o vencimento das parcelas dos empréstimos, chamados de margem, e a bolha da França, Mississippi, estourando ao mesmo tempo. O resultado foi colapso total. O crash foi absoluto. A ação despencou de mais de 1.000 libras para 150 libras em setembro, uma perda de quase 90%. A economia inglesa quase foi destruída. Falências generalizadas, bancos, incluindo o próprio banco da SSC, quebraram e houve uma onda de suicídios. A vítima mais famosa foi o Isaac Newton, tão conhecido. Ele não era um tolo, gente. Ele era simplesmente o mestre da Casa da Moeda e um investidor experiente. Os registros dele mostram a tragédia. Primeiro, ele foi um investidor racional, entrou cedo e lucrou. 2. Ele viu a mania, achou irracional e vendeu tudo, dobrando seu dinheiro. Mas e aí? Medo de ficar de fora? Nos meses seguintes, ele viu o preço continuar subindo e seus amigos se gabando. E naquela de igual ações da Magalu, eu não posso perder essa, já tá 180, quem garante que não vai para 300, para 1.000? Ele entrou novamente. Ele abandonou o próprio julgamento, reentrou no mercado, comprou agressivamente perto do pico absoluto e perdeu uma fortuna de 20.000 libras na época. É o equivalente a dezenas de milhões hoje. Foi ele quem disse a famosa frase: eu posso calcular o movimento dos corpos celestes,
mas não a loucura dos homens. Fechando então, a farsa da corrupção foi exposta. O público estava furioso, queriam jogar os diretores no Tamisa, em sacos com cobras. O parlamento foi forçado a investigar a si mesmo. Pensa no colapso. O chanceler foi considerado culpado de corrupção infame, expulso do parlamento e preso na Torre de Londres. Os diretores da SSC tiveram suas propriedades e bens confiscados para compensar parcialmente as vítimas. E a ironia final? O Bubble Act, a lei que criou a SSC para matar os rivais, permaneceu nos livros por mais de 100 anos. Ela restringiu severamente a criação de novas empresas de ações e muitos historiadores argumentam que isso pode ter levado ao atraso do financiamento da Revolução Industrial na Inglaterra. A bolha dos mares do sul foi o arquétipo de todo o crash moderno, uma narrativa de nova era, corrupção, político, financeira, alavancagem e pânico. Esse foi o episódio de hoje. Se você curtiu essa análise, inscreva-se, curta e comente. O que chocou mais você, a fraude dos diretores ou Isaac Newton?